Para quem ama plantas de folhas coloridas, assim como eu, essas aqui são perfeitas. Aqui eu tenho duas variedades de cordeline, chamada aí popularmente de dracena. Essa daqui que tem essa folhagem bem bonita, nessa tonalidade de rosa, mesclada aí com um tom de vinho e também com o verde, costuma ser chamada aí de dracena vermelha ou coqueiro de Vênus. É uma planta muito bonita, muito ornamental. Essa minha está precisando de um replante, está bem comprida. E aqui do lado eu tenho essa outra que tem essa folhagem bem colorida, em um tom de verde amarelo, com esse detalhe rosa na borda da folha que deixa ela bem charmosa. Ela também está bem comprida. E eu tenho também essa outra variedade aqui que tem as folhas totalmente verdes. Ela é bem recente por aqui, tá plantada aqui nesse vasinho bem pequenininho. E no vídeo de hoje eu quero mostrar os replantes dessas dracenas. Eu vou trocar todas elas de vaso, vou colocar elas em vasos idênticos, vou fazer também a poda delas e vou mostrar o passo a passo nesse vídeo. Então, se você já gostou do tema, me acompanhe até o final e aprenda como trocar a dracena de vaso. E a primeira dracena que eu vou replantar nesse vídeo vai ser essa daqui. Ela é chamada popularmente de dracena kiwi e ela tá bem comprida, já tem um bom tempo que ela está aqui nesse vaso, então já tá passando da hora de fazer o replante. Inclusive ela está até com as raízes aqui por cima do substrato. Tinha dinheiro em penca fazendo forração nesse vaso, e essas raízes estavam escondidas. Eu não estava vendo que elas estavam nessa situação. Antes de replantar, eu vou fazer a poda desse galho maior. Ele está muito comprido, então eu decidi podar ele. Mas isso aí é uma decisão pessoal. Se você tem uma planta dessa e quer manter ela comprida, você pode deixar aí o galho normalmente. Eu vou podar porque eu quero ela em um tamanho mais baixo. Aí eu vou vir aqui no caule dela com o meu alicate de poda e vou cortar esse galho. E eu já tenho aqui uma muda da dracena kiwi. Olha aqui como que ficou o corte, bem certinho. Depois é só passar uma canela aqui no local desse corte. E aqui está a muda da dracena kiwi. Se eu plantar esse galho aqui no substrato, muito provavelmente ele vai enraizar. E aqui no vaso ficaram essas brotações mais novas que estão bem bonitas. Agora eu vou começar esse vídeo retirando aqui essa dracena do vaso. Eu já dei uma apertada aqui nesse vaso para ela se soltar com mais facilidade. Agora eu só vou puxar, olha aí como ela saiu com o torrão intacto. Vou fazer agora a limpeza desse excesso de raízes. Eu vou retirar bastante raízes aqui dela. Eu gosto de fazer esse procedimento quando eu vou replantar as minhas plantas, porque isso possibilita que elas brotem raízes novas. Se eu planto esse torrão desse jeito, quase que não vai adiantar nada o meu replante. Por isso eu faço essa limpeza. Quando a planta é cultivada, plantada diretamente no solo do jardim, a gente não precisa fazer essa limpeza, porque a planta tem muito espaço para se desenvolver. Agora, no vaso, o espaço é limitado. Então, sempre que a gente vai replantar, é importante que a gente faça uma limpeza na planta. Fazendo isso, a sua planta vai se desenvolver melhor e vai se manter sempre bonita. Terminei aqui de fazer a limpeza na minha dracena e ela já está pronta para ir para um vaso novo. Aqui, se você quiser fazer muda, é só você dividir esse torrão ao meio e plantar alguns galhos em um vasinho e outros galhos em outro vaso. O vaso que eu vou usar para fazer o plantio vai ser esse daqui. Eu furei bem aqui o fundo dele. É muito importante furar os vasos para fazer a drenagem do substrato da planta. Esse é um vaso de mais ou menos 5,5 litros. Vou colocar aqui isopor no fundo desse vaso para fazer um dreno. Eu coloco uma boa camada de isopor. Isso aqui não é tão necessário assim, mas como eu já acostumei a colocar aqui nos meus replantes, eu mantenho.
Aí eu sempre coloco o isopor no fundo dos vasinhos, mas não é algo tão necessário assim. Se você colocar o substrato e o vaso estiver bem furado, ele vai drenar a água do mesmo jeito. Aí já fiz aqui essa camadinha de isopor, agora eu vou colocar uma mantinha de drenagem aqui por cima. Essa manta já é mais importante porque usando ela o substrato não fica vazando nos furos de drenagem e sujando o nosso chão. Então eu acho ela mais útil do que colocar o isopor. Você pode colocar ela direto sem o isopor no fundo do vaso. Aí vai ser uma questão de gosto, de escolha na hora de fazer o replante. Manta de drenagem colocada, agora eu vou colocar um pouco de substrato aqui nesse vaso. Vou fazer uma pequena camada de substrato aqui no vaso. Esse substrato é uma mistura de 50% de terra vermelha, terra comum que eu peguei no lote aqui do lado da minha casa. Misturei aí 20% de areia grossa para construção, mais 20% de palha de arroz carbonizada e 10% de esterco de gado curtido. Agora eu vou pegar a dracena e vou posicionar ela aqui por cima da pequena camada de substrato que eu coloquei. Agora eu vou completar aqui com o substrato até deixar essa planta bem firme aqui nesse vasinho. Aí eu vou colocando o substrato em volta da planta e ajeitando ele aqui no vaso. Eu podia ter umedecido esse substrato antes de usar. Ele tá muito seco, tá soltando bastante poeira. Isso não causa nenhum mal aí para a planta, mas acaba fazendo mal para a gente. Aí eu vou cobrir todas as raízes dessa dracena com o substrato. Se você preferir, você pode comprar um substrato pronto, próprio para esse tipo de planta. Existem várias marcas de substrato no mercado. Terminei de colocar aqui o substrato, agora é só ajeitar ele direitinho, dar uma leve apertadinha para firmar a planta aqui no vaso e está pronto o replante da primeira dracena. Já me conta aí nos comentários o que você achou desse replante. Agora eu vou fazer o replante da dracena verde. O vasinho que eu vou usar é igual ao vasinho do replante anterior e eu vou fazer da mesma forma. Vou colocar uma camada de isopor aqui no fundo desse vaso. Vou colocar também a manta de drenagem por cima da camada de isopor. Vou ajeitar ela bem para o substrato não vazar pelos furos de drenagem. E agora eu vou fazer uma pequena camada de substrato aqui no fundo desse vaso, igual eu fiz no replante anterior. Vou ajeitar aqui esse substrato, olha aí como que ficou. Agora eu vou pegar o meu vasinho de dracena verde, vou apertar ao redor desse vaso. Isso ajuda a planta a se soltar do vasinho, aí a gente consegue retirar ela com facilidade. Feito isso, é só puxar e olha aí como eu consegui retirar ela com o torrão intacto. Você pode regar a planta antes, isso ajuda bastante a retirar ela do vaso. Posicionei ela aqui no vasinho, agora eu vou completar com o substrato. Esse substrato aqui que eu estou usando é o mesmo que eu usei para fazer o replante da dracena kiwi. Aí é só ir colocando o substrato até chegar próximo à borda do vaso. Não precisa encher muito o vaso, porque senão depois o substrato fica entornando do vaso. Então, deixa aí mais ou menos uns 2 dedinhos da borda do vaso. Aí é só ajeitar o substrato direitinho aqui no vaso e dar uma leve apertadinha para essa planta ficar bem firme. E tá pronto mais um replante. E agora eu vou replantar a dracena vermelha ou coqueiro de Vênus. Essa daqui eu vou replantar de uma forma diferente. Eu vou podar ela porque ela está com esse caule muito comprido e eu quero ela um pouco menor. Então eu vou podar ela e vou plantar apenas as pontas. Então, para começar, eu vou podar aqui as pontas dela, mais ou menos um palmo abaixo de onde estão as folhas. Vou cortar aqui com o alicate de poda. Já retirei aí a primeira muda da dracena. Olha aí que bonita. Lembrando que você não precisa fazer isso com a sua dracena. Eu estou fazendo porque eu quero ela um pouco menor. Mas se você tiver aí receio de podar a sua planta, pode replantar ela com os caules compridos mesmo. Mas a tendência é que ela fique cada vez mais comprida. Terminei de podar a dracena e ficaram os caules. Eu não vou jogar fora porque eles brotam. Então eu vou deixar aqui em um cantinho
e quando brotar eu mostro aqui no canal. Já coloquei o substrato aqui no vaso para adiantar. Esse substrato aqui tem algo de diferente. Nele eu não coloquei o esterco de gado, eu coloquei apenas os outros componentes. Agora eu vou pegar aqui os galhos de dracena e vou plantar aqui nesse vasinho com substrato. Esse vasinho foi montado da mesma forma. Coloquei o isopor, depois eu coloquei a manta de drenagem e depois o substrato. Coloquei substrato até a borda. Olha aqui essa muda, ela tá cheia de cochonilha. E olha que eu apliquei remédio para cochonilha nessa dracena recentemente. Essa é uma planta muito suscetível à cochonilha, mas eu vou replantar ela mesmo assim. Eu retiro aqui essas folhinhas velhas e enterro ela aqui no substrato, mais ou menos aí um palmo para dentro do substrato. Vou pegar agora a outra muda e vou fazer da mesma forma. Vou retirar aqui essas folhinhas velhas e vou enterrar ela no substrato. Dessa forma aqui. Não tem muito segredo, é como se você estivesse fazendo uma muda por estaquia. Vou pegar a outra muda, vou fazer da mesma forma. Eu sempre retiro esse excesso de folhas velhas, é só puxar que sai com bastante facilidade. Agora eu vou colocar essa muda aqui no outro cantinho. Enterro ela aqui no substrato e tá aí plantada mais uma mudinha. E vou fazer a mesma coisa com essa quarta muda. Essa daqui também está com bastante cochonilha. Para combater essa cochonilha, você pode usar o Butox, o Diazetop, o Colosso. São carrapaticidas e inseticidas, são destinados ao uso agropecuário, mas funcionam muito bem aí no combate das cochonilhas. Mas tome bastante cuidado ao usar esses produtos porque eles são tóxicos. Então se proteja, use com moderação e cuide da sua saúde em primeiro lugar. Terminei aqui de plantar os 4 galhos da dracena vermelha, agora eu vou colocar ela em um local sombreado e vou manter o substrato levemente úmido para ela enraizar. E aqui estão as 3 dracenas já replantadas no vasinho novo. Olha aí como que ficaram esses replantes. Agora o próximo passo é cuidar bem delas, manter esse substrato úmido para que elas possam enraizar bem e emitirem folhas novas. E principalmente vai ser muito importante cuidar das cochonilhas que eu mostrei aqui nas folhas. Então agora, para finalizar, eu vou fazer a rega aqui das dracenas. Eu estou usando aqui esse pulverizador só para exemplificar, mas você pode regar aí a sua dracena depois desse replante com um regador maior ou com a mangueira. O importante é que você molhe bem esse substrato e deixe ele levemente úmido. Uma boa rega após o replante é fundamental para a planta desenvolver bem. Essa daqui, que é a dracena vermelha, a que eu fiz a poda, eu também vou regar. Eu vou manter esse substrato aqui úmido, porque eu preciso que essa planta enraize o mais rápido possível. Nesse momento aqui, é muito importante prestar atenção na rega, porque ela não pode ficar encharcada demais e nem seca demais. Ela precisa ficar úmida. Se ela fica encharcada demais, esses galhos podem apodrecer. E se ela fica muito seca, eles não vão enraizar e podem até secar. Então, a rega é fundamental nesse momento da planta. E essa daqui, que eu fiz aí a limpeza das raízes, eu também vou fazer a rega dela. Eu também tenho que tomar bastante cuidado agora nesse momento de replante, porque ela vai precisar enraizar novamente nesse substrato, soltar novas raízes. Então, isso demanda aí um gasto de energia da planta. Depois eu vou até retirar essas folhinhas velhas dela. E o mais importante é combater a cochonilha. Depois eu vou aplicar aqui uma receitinha de 1 ml de colosso para 1 litro d'água em todas as 3 dracenas para combater aí as cochonilhas. Vou fazer essa aplicação no finalzinho da tarde. Então esses são os replantes que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários o que você achou desses replantes
E se você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final um vídeo falando um pouco mais sobre o cultivo das dracenas e também uma playlist com vários vídeos de diferentes plantas ornamentais com folhagens exuberantes. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!